Bem, boa tarde. Ah, é? Achou, né? Boa tarde a todos e todas. Com a presença de 3 parlamentares, deputada Eurides Brito, deputada Érica Cocai e eu, nós podemos iniciar nossa sessão, portanto, com quórum. Está aberta a 3ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 4ª legislatura da Câmara Legislativa, exatamente às 15h05. Nós temos a seguinte pauta para discutirmos hoje. Primeiro ponto, leitura e aprovação das atas, audiência pública sobre empreendedorismo na educação básica e na educação, realizada em 10 de dezembro de 2004. Audiência pública para discutir a pauta de reivindicações da categoria dos professores, realizada dia 7 de março de 2005. Primeira reunião ordinária da SES, realizada em 21 de março de 2005. Audiência pública sobre o projeto de lei do Senado Federal que define um ato médico, realizado em 1º de abril de 2005, e segunda reunião ordinária da SES, realizada dia 4 de abril de 2005. As atas foram distribuídas com antecedência, e eu perguntaria se há alguma... A comissão distribuiu com antecedência as atas? Então, eu pergunto se tem alguma questão a ser levantada. Senhora presidente, eu não... Devo confessar que não tive tempo de olhar, mas se elas passaram pelo crivo de Vossa Excelência, pente fino de Vossa Excelência, eu proponho a aprovação. Deputada Érica. Não há nada que possa obstar as atas e eu proponho que nós possamos aprová-las. Então, por unanimidade, estão aprovadas as atas citadas. Antes de passar ao ponto 2, só queria apresentar a todos os parlamentares o novo coordenador da Comissão de Educação e Saúde, o professor Erisaldo, que está ali sentado. Tá. E a equipe, a Dalva, todo mundo já conhece, a Carmen, todo mundo já conhece, né? E os outros que não estão aqui agora, depois eu se apresento todos os demais. O segundo ponto de pauta são alguns comunicados que eu gostaria de rapidamente fazer, de correspondências recebidas pela Comissão de Educação e Saúde. A primeira delas, que eu inclusive pretendo repassar à Comissão de Direitos Humanos, é uma denúncia de pessoas da estrutural de que as crianças têm sido usadas como escudo à repressão policial na vila estrutural. A segunda... Você quer falar sobre isso? Sim, deputada Arlete Sampaio. É o segundo ponto, comunicados. Ah, tá, perfeito. Aqui está a denúncia. Essa denúncia também chegou à Comissão de Direitos Humanos desta casa, e nós estivemos na escola, falando tanto com a direção da escola, quanto com os professores e as professoras que ali estavam, quanto com o conselho escolar, a comunidade que reage à forma como tem se utilizado. Na verdade, a escola é praticamente fechada em dias de manifestação, deputada Eurides Brito. E as crianças, como a escola fica num local muito próximo à pista, onde, via de regra, é o palco das manifestações, as crianças acabam por acompanhar. Então, tem farto material de imprensa de crianças participando de manifestações, todas elas com um caráter muito conflituosas, manifestações conflituosas, e com um caráter muito grande de agressividade. E nós estamos, portanto, após escutar o conselho escolar, após escutar os professores e professoras, a direção da própria escola, estamos encaminhando para alguns segmentos para que sejam tomadas as devidas providências. Um deles é a
Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, para além do Ministério Público. A denúncia já está no Ministério Público, e o que nós sentimos lá foi uma impotência muito grande dos educadores, das educadoras, no que diz respeito a conter esse tipo de utilização. As professoras e professores são praticamente ou totalmente impedidos de se aproximarem da escola. Os pais encaminham as crianças para a escola. É uma escola que vai apenas até a primeira série, portanto, é uma escola de crianças muito pequenas, e as crianças ficam completamente sem ter qualquer tipo de proteção e acabam se envolvendo na própria manifestação. Para além disso, nós podemos ali verificar também que é um verdadeiro sequestro do corpo e da ludicidade daquelas crianças que ali estão. A escola é uma escola de Madeirite, é uma escola que a atividade básica é a atividade de sala de aula, portanto, se nega a ludicidade, o corpo. Eu diria que o corpo é sequestrado, na medida que não é espaço para lazer na escola. Apenas um corredor de cimento, onde as crianças se confinam ali em 15 minutos de recreio. Digo isso porque, particularmente nesta idade, o corpo é a forma como se está no mundo, se percebe o mundo, se vivencia o mundo, e o corpo é anulado na medida em que as crianças se calam. Então, eu diria que ali há uma violência simbólica que é preciso que seja corrigida, para além da questão premente da utilização dessas crianças como escudo humano em manifestações por algumas lideranças. E, nesse sentido, é que cabe a essa comissão ter realmente um posicionamento, e aqui está sugerindo que pudéssemos ali naquela escola ter espaços de lazer mais adequados. É uma comunidade extremamente carente, todos nós sabemos, das carências de políticas públicas, as carências econômicas daquela comunidade, da estrutural, e a escola ela deveria ser elevada a uma condição, e para isso teria que ter suporte. Ter suporte significa ter pedagogos, ter assistentes sociais, ter psicólogo, porque não é função do professor ficar exercendo esse tipo de atividade, mas deveria ser acionado enquanto rede, dentro da rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente, e particularmente naquele caso das crianças. Ou está elaborando e encaminhando um relatório para esta comissão também. Perfeito. Deputada Eurídice. Eu só queria registrar o seguinte: o quadro descrito pela deputada Érica Cocai, sem dúvida, ele é existente. Temos só que fazer uma breve análise do porquê daquela existência. São as cidades que surgem do improviso, as cidades que surgem sem nenhum planejamento e sem legalidade nenhuma. Isso realmente ainda é a coisa pior. Eu acho que eu não preciso explicar a nenhum dos membros desta comissão, nem a essa nobre plateia, a questão de como surgiu ali a estrutural. Mas, de minha experiência, eu queria registrar, sim, que durante os 4 anos que estive como secretária de Educação, ou 3 anos e 3 meses, pedimos muito ao IBAMA, e não era o IBAMA do Palhares, porque toda vez, qualquer problema, IBAMA já batem no Palhares. E sempre, mas era ainda no governo anterior, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu não me lembro mais o nome da senhora que dirigiu o IBAMA. Eulália. Da Eulália. Então, insistimos assim, muitas vezes com a Eulália, para que pudéssemos obter a permissão para construir escolas ali na área, e a Eulália sempre mostrou a ilegalidade do que seria construir escolas ali, uma vez que, como perdura até hoje, Pendência de regularização. não está resolvido o problema da regularização daquela coisa. Tanto que aquela única escola, e de Madeirite que ali foi feita até como por uma insistência tão grande minha, que eu dizia: os adultos praticam a ilegalidade e as crianças sofrem os efeitos da ilegalidade. Até porque eu aprendi no texto da Constituição de há muito, e isso está no texto da Constituição atual, que a criança tem o direito realmente de ir à escola. Quando um desses dias um parlamentar apresentava os gastos que existem entre transporte escolar e construção de escolas,
Eu realmente nem tinha por que me manifestar, mas para qualquer analista que queira fazer com imparcialidade a análise, vai ver que esses ônibus saem, as despesas com esses ônibus saem exatamente de onde a ilegalidade está presente. São os 72 ônibus que saem da estrutural, outro tanto que sai do Itapuã, outro tanto que sai do Arapuanga. E, enquanto isso, as pessoas que são tiradas de suas casas com a promessa dos lotes, elas vão deixando nas cidades já consolidadas vagas nas classes, as vagas nas classes. Então, não deixa de ser realmente um desmando e quem sofre. Quem não deveria sofrer, que é realmente a criança. Hoje, por exemplo, deixando até um pouco a criança que a deputada Érica Cocai já colocou tão bem nessa posição de risco, é também risco você aceitar ser um educador naquela comunidade. É um grande risco você aceitar, porque ali acontecem realmente todas essas coisas e, além de tudo, começa a haver agora briga por espaços políticos, além de outras brigas, quer dizer, coisas inconcebíveis, e quem perde realmente é a comunidade. Então, eu acho que todos nós nos debruçarmos, através dos meios possíveis, através das instituições que têm a ver com a questão, é nossa obrigação. E eu acho que é uma ação conjunta, não só da Comissão de Ética e Direitos Humanos, mas também desta comissão, como fazer a conciliação entre esses problemas. Só mais um aspecto, deputada Arlete, rapidamente, é que alguns professores relataram ali, a grande maioria professoras, mas relataram o nível de ameaças literais. Né? Não apenas a ameaça em si de trabalhar em uma comunidade onde você nunca sabe qual vai ser a atuação no sentido de utilização das crianças, mas ameaças literais. Então, acho que caberia realmente, eu estou encaminhando o relatório aqui para a SES, para que pudesse ser apreciado uma ação conjunta das duas comissões na perspectiva de podermos buscar uma solução. Já está denunciando o Ministério Público por iniciativa da própria comunidade, que também está ameaçada. Os pais e mães que denunciaram ao Ministério Público dizem que estão sendo ameaçados por algumas pseudo-lideranças, e eu diria que é pseudo-liderança, deputada Euridice, porque não são lideranças reais. Lideranças que utilizam a ameaça não são lideranças populares. Olha, eu sugiro o seguinte, assim que tiver o seu relatório, que a gente possa formalizar até pessoalmente a entrega desse relatório à Secretaria de Educação, né, fazer de segurança pública. E a segurança pública, para que haja uma atuação integrada do governo no sentido de minimizar esses problemas todos que lá existem, porquanto resolver todo o problema só será possível quando a questão da regulação fundiária realmente for colocada em definitivo naquela área. Quero também dizer que outras denúncias chegaram até aqui sobre o centro do INCRA 8, não atende criança a partir de 6 anos, depois outra da Escola Classe 28 da Ceilândia. Eu fiz o seguinte, eu estou mandando um ofício para a Secretaria de Educação, anexando essas denúncias que vieram, tá ok? Bem, outro comunicado que eu queria fazer é que na segunda-feira... Só uma coisa, deputada Arlete, será que era possível encaminhar as denúncias também para os membros da comissão? Sim, a gente vai pedir para tirar cópia toda vez que chegarem, antes da reunião, até para todo mundo ter conhecimento das informações. A outra informação é que na próxima segunda-feira, às 15 horas, nós estaremos realizando a audiência pública sobre a questão dos conselhos de saúde. Então, que já foi aprovado nessa comissão, será na próxima segunda-feira, às 15 horas. Bem, passamos então ao terceiro item da pauta, que são os projetos. Alguém tem algum comunicado a mais a fazer? Não? Então, vamos direto às matérias para discussão e votação. O primeiro projeto da pauta é o projeto de lei 1344/2000, dispõe sobre a destinação de local próprio para pouso e decolagem de helicópteros em hospitais públicos vinculados à Secretaria de Saúde do DF e da outras providências, do deputado Giangelo e a relatora, deputada Euridice Brito, com a palavra relatora, que quaisquer outros precisam desses heliportos. Então, eu acho que é muito correta a proposição do deputado Giangelo, e também me posiciono pela aprovação nesta comissão deste projeto de lei. Vamos submeter, então, à votação. A deputada Euridice Brito já se pronunciou, a deputada Érica Cocai
Pela aprovação. Também voto pela aprovação e com 3 votos, então, favoráveis e 2 ausências, fica aprovado no âmbito dessa comissão o projeto de lei 1344/2000, nos termos do relatório apresentado pela deputada Eurides Brito. Item 2, projeto de lei 3065/2002, cria a ouvidoria educacional no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal e de outras providências, de autoria do deputado Chico Floresta, relatoria do deputado Augusto Carvalho, que não está presente. Eu sugiro que a gente passe, então, ao próximo. Depois, se houver tempo, nós votaremos a esse, pedindo que alguém faça a relatoria ad hoc. Item 3, projeto de lei número 512/2003, dispõe sobre a realização de teste de HIV no pré-natal no âmbito DF, de autoria do deputado Pedro Passos, do qual eu sou relator. Então, eu passo a presidência da deputada Érica Cocai para que eu possa fazer a leitura do relatório. Deputada Arlete Sampaio, gostaria que Vossa Excelência pudesse estar procedendo à leitura do relatório. Vou pedir autorização para ir direto ao voto. Concedida. Conforme estabelece o artigo 69, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara, compete a essa comissão analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito da matéria em tela. A proposição tem por objetivo criar na estrutura da Secretaria de Educação a ouvidoria. Não é esse, não. Não, fora de ordem, viu, também. Não, é o que 3. diz respeito... Exatamente. Teste de HIV no pré-natal Ok. no âmbito do Distrito Federal. Então, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno, compete à Comissão Saúde analisar e emitir parecer sobre o mérito de matérias ligadas à saúde pública. Estou vendo aqui, não tinha minha assinatura. A proposição pretende criar um mecanismo de redução de transmissão vertical do vírus HIV, isto é, a transmissão que se dá da mãe infectada ao feto por meio do cordão umbilical. É umbilical, viu? Bé. De fato, é extremamente desejável que se dê a interrupção dessa via de transmissão do vírus, particularmente nesse momento em que ocorre o fenômeno conhecido como feminilização da epidemia, ou seja, cresce mais rapidamente o número de mulheres infectadas que de homens. 2 vias de atuação são possíveis. A primeira se refere à prevenção da infecção por HIV mediante informações às mulheres sobre o exercício do sexo seguro, inclusive com seus parceiros fixos, maridos ou companheiros. Essa, sem dúvida, é a medida mais importante, porque protege a mulher e seus conceptos. Outra medida que tem sido adotada no Brasil é a intervenção medicamentosa na mulher infectada, ainda na gravidez, e no recém-nascido, o que tem obtido êxito na redução da carga viral da mãe e a eliminação do vírus na criança. Para que se dê a intervenção medicamentosa precocemente, é necessário que se tenha um diagnóstico da infecção na gestante, e é aí que o autor da proposição pretende que a lei interfira, obrigando hospitais a realizarem testes de HIV em mulheres atendidas em suas dependências. Não é tão simples quanto possa parecer. Em primeiro lugar, o pré-natal não é realizado nos hospitais, e sim nas unidades básicas de saúde. A ida da gestante ao hospital será eventual e ocorrerá para a realização de algum exame de maior complexidade do que os preconizados na rotina ou em alguma emergência. Na primeira consulta de acompanhamento pré-natal, a gestante participa de uma reunião de aconselhamento, na qual ela é informada da importância da testagem para si e para o bebê e é convidada a realizar voluntariamente o exame. Nas demais visitas à unidade de saúde, caso ela não tenha feito o exame, será novamente convidada a realizá-lo. Essa conduta está amparada em um segundo argumento na minha análise e diz respeito à inadmissibilidade de qualquer ação constrangedora para a realização do teste de HIV. É consenso ético que o teste deve ser voluntário e essa assertiva consta da Declaração dos Direitos Fundamentais da pessoa portadora do vírus de AIDS. O terceiro ponto de análise se refere à impossibilidade de prescrever a obrigatoriedade ao hospital, já que a realização do exame e, consequente cumprimento da lei estão condicionados à vontade do paciente. As iniciativas do poder público para o controle da epidemia de AIDS devem ter a garantia de efetividade e a presente proposição, como se apresenta, não assegura essa possibilidade. Assim, apresentamos emenda que sana as impropriedades já mencionadas e ainda preserva o que entendemos seja a intenção do autor, qual seja aquela de garantir que as gestantes e parturientes atendidas na rede de saúde do DF tenham acesso ao teste de HIV. Então, a emenda é uma emenda modificativa em relação ao artigo 1º do projeto, que se dá a seguinte redação. Artigo 1º. As unidades de saúde do DF disponibilizarão o teste anti-HIV às mulheres gestantes e parturientes atendidas em suas dependências. Parágrafo único. As pacientes deverão ser esclarecidas
sobre a importância de realização do exame para a sua saúde e da criança e convidadas a realizá-lo. Esse é o relatório. Lido o relatório, coloco em discussão. Se não há quem queira discutir, nós temos o projeto, a relatoria apresentou algumas emendas e vamos proceder, então, à votação. Como vota a deputada Euridice Brito? Com a relatora. Eu também voto com a relatora, acatando, portanto, as emendas aqui sugeridas. E o voto da relatora já é conhecido, portanto, o projeto foi aprovado com as respectivas emendas por 3 votos favoráveis, com 2 ausências. Vamos para o item 4 da pauta. Trata-se do projeto de lei número... Só apresentando, deputada Érica Cocai, tem aqui um pedido do autor do projeto para que seja retirado da pauta. Né? Aqui. O deputado Chico Floresta pede que não se vote hoje esse projeto. São 2 autores, né? O deputado Chico Floresta e eu. Ele não me disse a razão. Da parte dele, pedindo que retire da pauta da próxima reunião, não quer dizer que retirar da pauta desta reunião, tá certo? Existe alguma divergência? Não, nós redigimos juntos. Então vamos... Eu não entendi por que ele retirou da pauta. Eu concedo, então, defiro o pedido do deputado Chico Floresta para que seja retirado da pauta desta reunião o projeto número 529/2003, que versa sobre a instituição do projeto de classe transplantado no sistema do Distrito Federal, primeiro e segundo grau do Distrito Federal. Inclusive, teve até uma audiência pública, se não me engano, né? Eu devo entender que talvez seja porque ele queira estar presente no momento da aprovação. Deve ser isso. De toda sorte, está retirado da pauta dessa reunião. Vamos para o item 5 da pauta, que diz respeito ao projeto de lei número 665/2003, que torna obrigatória a oferta de ensino da língua espanhola para os alunos da rede pública do ensino fundamental e médio do Distrito Federal. O projeto é de autoria do deputado Paulo Tadeu e tem como relatora a deputada Arlete Sampaio, a quem eu passo a palavra para que possa proceder à leitura do seu relatório. Peço permissão para ir direto ao voto. Permissão concedida. O parecer desta comissão, nesse momento, restringe-se à análise da subemenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se, em verdade, de uma subemenda muito mais de redação do que de mérito, pois a alteração da emenda em nada vai alterar o conteúdo já examinado por nossa comissão no parecer do deputado Agnaldo Jesus. É, pois, matéria afeta a competência da CCJ analisar os projetos à luz das disposições da lei orgânica, o que ela exerceu como parecer do deputado Chico Leite. Nesse sentido, não parece haver problema algum que esta comissão aprove a subemenda aqui analisada, uma vez que o objetivo dela é apenas fazer remissão ao dispositivo da lei orgânica que passa a ser disciplinada pela lei proposta pelo deputado Paulo Tadeu. Por essas razões, voto favorável à subemenda apresentada, a emenda de folha 7 ao projeto de lei número 665/2003. É o relatório. Sendo este o relatório, portanto, se trata apenas da apreciação de uma subemenda oriunda da CCJ, que tem um caráter básico de redacional, de modificação redacional. Eu coloco o projeto em discussão, não havendo quem queira discutir, como voto deputada Euridice Brito. Com a relatora. Eu também voto com a relatora e o voto da relatora já é conhecido, portanto, o projeto foi aprovado com a subemenda em tela, por 3 votos favoráveis e 2 ausências, e devolvo a presidência à deputada Arlete Sampaio. Item 6, projeto de lei 710/2003, assegura matrícula para o portador de deficiência locomotora nas unidades da rede de ensino fundamental e médio do DF, mais próximo de sua residência. Autoria do deputado Pedro Passo, relatora deputada Euridice Brito. Com a palavra, a relatora. Ok. Passar direto ao voto. Concedida. Preliminarmente, destacamos o mérito da proposta do ilustre deputado, evidenciando preocupação com a concessão dos direitos que lhe são devidos a uma parcela da população estudantil com características diferenciadas, mas igual aos demais perante a lei. Igualdade nas diferenças.
Uma das políticas públicas no Distrito Federal estabelece que os estudantes, independente de nível, etapa ou modalidade de educação básica, sejam matriculados em escolas próximas à sua residência e, em segunda instância, ao local de trabalho de seus responsáveis. Com relação à educação especial, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, já em 2001, 381 escolas da rede pública ofereciam essa modalidade de ensino, incluindo-se os centros de ensino especial e escolas da rede regular, que passaram a abrigar alunos especiais a partir da implantação pioneira no Distrito Federal da política de inclusão, sepultando-se definitivamente a segregação daqueles que precisam justamente sentir-se partícipes da sociedade, elevando sua autoestima, com reflexo em sua vida pessoal e em sua atuação no mundo do trabalho. Vale ressaltar que os centros de ensino especial, onde estudam os alunos ainda sem condições de integrar turmas regulares, dispõem de transportes para sua locomoção. Verifica-se, portanto, que os alunos especiais, quaisquer que sejam suas limitações, têm condições de acesso à educação e aqueles que, por uma razão qualquer, ainda não buscaram a escola, são identificados durante o ano letivo e imediatamente avaliados e matriculados nas turmas e escolas apropriadas. Apesar do empenho do governo do Distrito Federal em oferecer educação de qualidade indiscriminadamente a toda a população estudantil, é importante garantir a matrícula em escolas próximas à sua residência aos alunos com necessidades especiais, portanto, trata-se do aspecto prioritário, de modo que a distância não seja fator impeditivo ao exercício de seu direito à educação. Diante do exposto, somos pela aprovação no mérito do projeto de lei 710/2003 no âmbito desta comissão. Em discussão? Deputada Érica. Eu só quero comentar, na verdade, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, de alguma forma, já prevê, né, esse atendimento próximo à residência, no artigo 53, item 5, né, para todas as crianças, em particular as portadoras de necessidades especiais. Mas eu acho que o projeto vem reforçar essa questão, portanto, eu voto também pela aprovação nos termos do parecer da relatora. Como voto, deputada Érica? Pela aprovação. Deputada Euridice já tem um voto conhecido, portanto, fica aprovado no âmbito dessa comissão o projeto 710/2003, com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Item seguinte, projeto 788/2003, dispõe sobre atendimento geriátrico na rede hospitalar do DF, deputado Pedro Passos, relatora deputada Euridice Brito, com a palavra a relatora. Peço permissão para passar direto ao voto, senhora presidente. Concedida. A população senil vem aumentando. Para os economistas isso é ruim, para nós que olhamos a pessoa humana nos seus direitos, isso é muito bom. Vem aumentando significativamente há muitos anos, fato confirmado pela Organização das Nações Unidas, ONU, segundo a qual, em 2025, cerca de 32 milhões de brasileiros terão mais de 60 anos de idade. A preocupação dos legisladores com os idosos está registrada, e aqui nós, então, mostramos cartas essenciais, como a Carta Magna, a própria, em leis federais também, e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Não é segredo para ninguém que sequer a assistência médica tem sido concedida ao idoso, quanto mais a socioeconômica e psicológica. A imprensa está sempre divulgando, com certeza, com o objetivo de sensibilizar a área da saúde e a comunidade em geral para seu dever de respeitar os idosos, tratando-os condignamente, o que corresponde ao direito daqueles que já deram a sua contribuição à sociedade. Como se pode constatar, só resta aos sistemas únicos de saúde cumprir as determinações da legislação e cuidar da saúde dos idosos, razão por que somos pela aprovação no mérito do projeto de lei 788/2003, do âmbito desta comissão, com a emenda número 1, modificativa, que anexamos. A emenda desse ao artigo 1º do projeto a seguinte redação: fica instituído obrigatoriamente o atendimento geriátrico na rede hospitalar pública do Distrito Federal. Compatibilizar o artigo 1º com a emenda e corrigir a proposição, pois não compete ao Poder Legislativo definir políticas públicas. A propósito, senhora presidente, antes de submeter a votação, eu gostaria de dizer, já que o assunto é geriatria, que hoje eu fui tomar a vacina contra a gripe, neste período reservado aos idosos, portanto, eu já me sinto assim, muito gratificada dentro dessas estatísticas aqui
da ONU, que mostra que no ano de 2025 serão cerca de 32 milhões, mas nós estamos caminhando e hoje eu integro então uma parcela privilegiada desta população brasileira e fiz meu dever de casa hoje direitinho, tomando a vacina. Obrigada, deputada Eurides. Em discussão. Eu quero levantar algumas questões em relação a esse projeto. Basicamente o seguinte: primeiro, de alguma maneira, já está instituído no Distrito Federal o atendimento geriátrico na rede pública. Mas esse projeto contém um artigo que, ao meu ver, a mim me impede de votar favoravelmente a sua aprovação. Porque o artigo 2º do projeto proposto diz o seguinte: o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, poderá firmar convênios com empresas privadas e entidades da sociedade civil para dar cumprimento ao disposto nessa lei. Já é uma matéria recorrente e, em alguns momentos, também votei contrário ao projeto, porque, de alguma maneira, a lei já está permitindo que a Secretaria de Saúde, portanto, o Poder Público, abra mão da sua responsabilidade para com os pacientes da terceira idade e já permitindo que as empresas privadas e entidades da sociedade civil possam fazer isso no seu lugar, independendo de fixar com base em que critérios isso possa ser efetivado pelo Poder Público. Portanto, eu tenho essa restrição ao projeto. Eu acho que, nos termos que está apresentado, ele não deveria ser aprovado nessa comissão. Desculpa. Em discussão. Eu ia dizer que a retirada do artigo 2º não transgride ou não o princípio realmente de todo o projeto de lei. Uhum. Nós poderíamos, só podia apresentar uma emenda supressiva aqui, que poderia ser aprovada por todos, já definiria essa questão, supressão deste artigo 2º, que o objetivo maior fica aí como lembrete. Deputada Érica. Sim, deputada Arlete Sampaio, me chama a atenção também no projeto o artigo que aqui já foi nominado e relatado, e, em verdade, tem sido um dos grandes objetos de investigação da própria CPI que está instalada aqui nesta casa. E me chama a atenção também, porque ainda que haja um programa de atendimento à terceira idade, ele não funciona como de sorte, quase nada funciona na rede pública de saúde aqui no Distrito Federal. Nós também não temos um programa específico para crianças e adolescentes, e muito menos para que possa, enfim, dar cabo a todas as tarefas que estão sendo dadas do ponto de vista da saúde plena e holística desses segmentos da população. Então, eu concordo com a proposta, eu diria que houve uma sintonia, e a deputada Eurides Brito falou o que eu pensava, não é? De que nós podemos suprimir a emenda que se refere ao artigo, efetivar uma emenda suprimindo este artigo e aprovar o projeto, que ele tem mérito. O projeto tem mérito. Bem-vinda, deputada Maria da Guia, nossa colega de comissão. Essa é uma comissão eminentemente feminina, o que é muito positivo, porque a gente vai trabalhar bastante. E dizer que Augusto é o único bendito sois vós entre as mulheres, não é? Então, o artigo 2º, então, acatando a sugestão, nós poderíamos, a relatora assumiria a supressão do artigo 2º, e, nesse sentido, também votaria favorável ao projeto. E tem 8, deputada Maria da Guia. Então, deputada Érica, como vota? Suprimindo o artigo, voto favorável ao projeto. Também com a supressão do artigo e com a emenda da deputada Eurides, voto favoravelmente. Então, meu voto é conhecido, mas acrescentando agora a ele a supressão do artigo 2º, é o que eu proponho à votação. Nesses termos, portanto, então, é a minha proposta para a aprovação do projeto. Maria da Guia acabou de chegar, eu pergunto se ela já se sente em condições de votar. Então, vamos passar ao próximo. Mas deixa ela falar no microfone. Eu voto a favor, acompanhando o voto da deputada Eurides Brito. Pois não. A deputada Érica já votou? Também eu já votei, então, com 4 votos favoráveis e uma ausência, fica aprovado dessa comissão
o projeto de lei 788/2003, nos termos aqui apresentados, com a emenda do deputado Eurídice Brito e com a supressão do artigo 2º. Projeto de lei 982, dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas e dos hospitais particulares exigirem o registro dos médicos no CRM-DF. Autoria do deputado Augusto Carvalho, relatora a deputada Eurídice Brito. Com a palavra, a senhora relatora. Relator é deputado Paulo Tadeu, não? Não. Eurídice Brito. Como? Na casa, Paulo Tadeu. Ah, Na casa. é que esse já está tão antigo aqui. Tá. Vem exame desta comissão, e se a presidente permite, eu passarei ao voto. É o projeto de lei 982/2003, dispondo sobre a obrigatoriedade das clínicas e dos hospitais particulares exigir o registro dos médicos no CRM-DF. Compete a esta comissão, de acordo com o artigo 69, inciso 1, analisar o mérito, se for o caso, emitir parecer sobre matéria relacionada à saúde pública. É de grande importância para a população do Distrito Federal a proposta do ilustre deputado Augusto Carvalho, que objetiva resguardá-la da ação de pessoas inescrupulosas, que, conforme a realidade tem demonstrado, muitas vezes causam-lhe danos irreparáveis. Algumas exigências constantes da proposição e análise têm o caráter de reforço, pois já estão explicitadas, e aí a nossa presidente entende a matéria bem melhor que nós, no Estatuto para os Conselhos de Medicina, conforme o caput do artigo 32 e parágrafos 4º, 5º e 6º em verbes. Artigo 32, os médicos só poderão exercer a medicina quando devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição situe-se o local de sua atividade. Parágrafo 4º, nos casos em que o profissional tenha que exercer temporariamente a medicina em outra jurisdição, este fato deverá ser comunicado por escrito ao Conselho Regional de sua jurisdição original. Parágrafo 5º, se o médico inscrito no Conselho Regional de um Estado passar a exercer de modo permanente atividade em outra região, assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias da nova jurisdição, ficará obrigado a requerer a inscrição secundária no quadro respectivo para ele se transferir, sujeito em ambos os casos à jurisdição do Conselho Local pelos atos praticados em qualquer jurisdição. Parágrafo 6º, cada Conselho Regional manterá prontuários dos médicos ali inscritos, nos quais serão feitas as devidas anotações referentes a esses profissionais. Muitos falsos médicos, por desconhecer ou preferir ignorar o estatuto mencionado, exercem a profissão sem o cumprimento de suas exigências não cobradas, por desleixo de clínicas e hospitais. Outros, por desconhecê-lo, apelam para registros falsos, como a cidadã recentemente presa no estado da Paraíba, que dispunha de 3 registros de médica. Considerando que algumas clínicas e hospitais particulares ignoram o já citado estatuto para os conselhos de medicina, há que se estabelecer penalidades para tal atitude. Todavia, acreditamos que legalmente não há como suspender ou cassar o alvará de funcionamento, pois sua análise tem como objetivo o prédio, isto é, se está em condições para desenvolvimento das atividades a que se destina e se as normas de edificação, uso e gabarito, NGB, permitem essas atividades naquele local. Em face da procedência da proposição, somos pela aprovação no mérito do projeto de lei 982/2003 no âmbito desta comissão, com as emendas supressivas e modificativas que anexamos, que era para não misturar as competências. Suprima-se no artigo 1º a expressão para fins de execução de procedimentos cirúrgicos. Deu para ver o original com a emenda? Justificação. A exigência de registro no Conselho Regional de Medicina não se limita à execução de procedimentos cirúrgicos, mas é exigido para qualquer exercício médico. Suprima-se o inciso 3 do artigo 3º do projeto de lei. Se o prédio possui alvará de funcionamento, atende às condições específicas para sua expedição, e neste projeto de lei não há registro de razão técnica para cassá-lo. Suspensão das atividades até o cumprimento... desse é o inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei, a seguinte redação. Inciso 2. Suspensão das atividades até o cumprimento do disposto nesta lei.
Se o prédio possui alvará de funcionamento, atende às condições específicas, não há razão para suspendê-lo. É o indivíduo que tem que ser Sim, claro. realmente punido e não é o que contraria. Esse é o nosso voto, senhora presidente. Em discussão, Sujeito à discussão. eu quero discutir, então. Eu estou de acordo com o parecer proferido pela deputada Euridice Brito, e estou de acordo com as emendas modificativas propostas, à exceção da emenda número 1, que eu vou propor a relatora, embora não seja o ideal, mas eu acho que a proposta da deputada Euridice Brito, na emenda número 1 supressiva, é de tirar do artigo 1º a expressão para fim de execução de procedimentos cirúrgicos. Mas essa supressão, ela deixa pendente um pouco a própria situação do médico, porque ficaria assim, pertencentes ou não aos seus quadros funcionais, por meio de cessão, locação, fim. Né? Ponto aqui. Então, a minha proposta é que seja substituído pela seguinte redação. Ficam as clínicas e os hospitais particulares situados no DF obrigados a exigir o registro no Conselho Regional de Medicina do DF, CRM do DF dos médicos, pertencentes ou não a seus quadros funcionais, que utilizarem suas dependências por meio de cessão ou locação para fim de execução de procedimentos médicos. Então, tira o cirúrgico por médicos, para poder ampliar justamente então, a sugestão que eu faço à relatoria. Acatada a sugestão, senhora presidente. Então, depois a gente... Eu já vou fazer aqui mesmo e rubricar. Já está, inclusive, com o seu nome aqui para facilitar. Bem, então, está em discussão ainda o projeto? Não, deputada Leite Sampaio, eu creio que está correta a emenda, porque o sentido da emenda da deputada Euridice Brito é o sentido de não restringir a obrigatoriedade do registro no Conselho apenas a procedimentos cirúrgicos. Exatamente. Então, acho que a redação que é dada vai numa linha e esclarece mais. Mas eu tenho uma dúvida, deputada Euridice, sobre a outra emenda que é apresentada, que é a questão da suspensão do alvará de funcionamento. Porque creio eu que uma clínica, ainda que sejam avaliadas as condições físicas e estruturais de um prédio para que ele tenha um alvará de funcionamento, se há uma lei na cidade, se há uma lei em curso e essa lei não é cumprida, essa clínica não pode funcionar. Ela tem que ter cassado o seu direito de funcionamento. E me parece que esse projeto, deputado Augusto, não sei qual é a data dele, mas deve ter sido fruto de uma comoção que se criou com alguns procedimentos jurídicos absolutamente irresponsáveis de médicos registrados em outros conselhos regionais e que provocou lesões definitivas. Portanto, creio que apenas uma multa que se estabelece enquanto punição, multa, suspensão e cassação do alvará de funcionamento, ao passo que a cassação num sentido de progressão da recorrência na própria ilegalidade. Creio que não está incorreto, ainda que tenha razão a deputada quando diz que se avalia uma série de aspectos quando se concede o alvará, e obviamente quando se concede um alvará ainda não está em funcionamento a própria clínica, mas o funcionamento dela, se incorrer em irregularidades, em ilegalidades, ela tem que ser fechada, na minha avaliação. Então, portanto, eu tenho divergências. Essas não são divergências peremptórias, mas divergências acerca da argumentação. Vem em discussão ainda? Deputada Euridice. Eu tive essa mesma dúvida e devo dizer que em alguns momentos a minha propensão foi essa. Mas eu comecei a levantar casos e daí eu fui pela metodologia de estudos de casos. Entre os casos mais absurdos que aqui cheguei, estavam aqui de Brasília, onde, eu não sei se a deputada Arlete sabe, uma pessoa dirigiu o hospital de base. Não, dirigiu o hospital de base na década de 70. O hospital de base foi dirigido há alguns anos por uma pessoa que, para toda a classe médica, ele era um médico, dirigiu o hospital de base. Então eu fui levantando esses casos. E algumas outras coisas no Brasil. Imagina este caso de Brasília,
um não médico dirigiu o hospital de base, e se a punição fosse fechar o hospital de base, até porque essas pessoas transgressoras da lei, essas pessoas que convivem de uma maneira muito fácil com o ilegal, fazendo o legal, elas têm vamos dizer, uma tendência, uma preparação, uma formação toda especial para dar ares de legalidade àquilo que é o ilegal. E muitas vezes passou pela sua mão e praticamente tudo era realmente perfeito. Então, por que punir toda uma instituição hospitalar e que às vezes às vezes não, com certeza, levará um problema para toda a comunidade, E então foi nesse sentido. Eu devo confessar que eu tive muita dúvida. Minha primeira tendência foi exatamente essa. Quando, advertida, eu comecei a levantar casos aqui do Brasil afora, e não tem sido uma coisa tão rara pessoas se fazerem passar realmente por médicos. Esse do Caron foi um problema mais recente, mas eu vim de problemas realmente mais distantes até chegar a esse. Em verdade, eu não vejo nenhum problema em um não médico dirigir um hospital. Não, mas ele se passou, eu quero dizer, ele era médico, mas não é verdade. Ele se passou por médico, chegando a... Não, eu também não vejo um não médico dirigir um hospital, também não vejo. Às vezes pode até estamos com um caso aqui em Brasília neste momento. Sim. Não é este o caso é que ele deveria ser uma pessoa tão envolvente, tão, vamos dizer, um prático, ou eu não diria um prático, vamos dizer um trapalhão tão eficiente naquilo que fazia, que enganou e que chegou a dirigir como médico aquela instituição. Mas veja bem, eu quero também depois participar desse debate. Vai falar, deputada. Eu queria apenas que aqui o que se exige é muito pouco, né? O projeto ele fala do registro no CRM-DF, né? Daqueles que utilizem as dependências do DF para efetivar aí já com a emenda não apenas procedimentos jurídicos, mas atos médicos, né? Procedimentos médicos, né? E creio eu que, de toda sorte, se você estabelece uma lei e não tem... Aqui se estabelece os mecanismos quem iriam fiscalizar a lei, que é importante. Mas se aqui você não estabelece nenhum tipo de punição que possa realmente fazer repensar ou cuidado com a postura, como, por exemplo, multa. Uma multa que multa, como multa, quem multa, não está claro no projeto, mas... A suspensão do alvará viria no caso de você realmente impor uma condição, o alvará de funcionamento, não é? Impor uma condição para que realmente essa lei pudesse fazer parte de um mal que tem no Brasil imenso. O Brasil tem um mal de lei que pega e lei que não pega. Tem várias leis aprovadas por essa casa, são inexistentes. Parte porque são desconsideradas pelo Executivo, parte outra porque são inexequíveis mesmo, não é? Então, de toda sorte, eu acho que haveria que se questionar, podemos consultar o autor, talvez. Eu queria dar uma sugestão. O autor do projeto, que é o deputado Augusto Carvalho. Uma sugestão que eu faria é a seguinte, veja bem, o artigo 3º, que é sobre o qual nós estamos discutindo, diz o seguinte: as clínicas ou hospitais que infringirem o disposto nessa lei estarão sujeitos às seguintes penalidades. Vou ler com a redação dada pela relatora. 1, multa. 2, suspensão das atividades. Ela suprime o inciso 3º, né? Cassação do alvará de funcionamento. Aí tem um parágrafo único, que já, de alguma maneira, atende à preocupação do deputado Eurides. A aplicação das penalidades descritas no caput desse artigo não isenta, pelo contrário, né, os responsáveis pelas instituições das sanções previstas pelo CRM-DF, ou estabelecido no Código de Ética Profissional. Então, evidentemente que o primeiro a ser punido é o médico, né? Que é o responsável por não ter... Agora, com relação à clínica, que não pediu, que não exigiu o registro, ela tem, da primeira vez, a multa. Na segunda vez, a suspensão das atividades. Vou parar, não? Ela propõe das atividades.
aí remete-se à questão, como que se suspende as atividades? Não é? Então, na verdade, não é diferente, quer dizer, o que É a a senhora está mesma coisa. propondo não é diferente do que está proposto no texto. Só que me permite, deputada Arlete, É. o caso que a senhora se referia, deputada Eurídice, desse médico que não era médico, que Dirigia o ocupou, hospital. dirigia o hospital no década de 70, pelo seu projeto também se fecharia o hospital de base. Porque suspende-se as atividades. Estou dizendo que é mais ou menos a mesma coisa, estou dizendo. Em tese, porque o alvará, a ideia foi, o processo de obtenção de um alvará Na verdade, a questão está aí. é, Quer dizer, quem é que suspende? Como suspende? Então, quem suspende é o CRM. suspende No o caso do alvará, quem suspende é o administrador público, entende? Então, eu acho que, nesse sentido, tendo em vista que se trata de uma questão do estatuto do Conselho Regional, né, deveria ser, de fato, a autoridade sanitária e não a autoridade administrativa, entendeu? Se isso foi descoberto numa sexta-feira à noite, por exemplo, as atividades podem ser suspensas logo. Este alvará, só na segunda-feira, com processo burocrático, vai-se a cassação realmente do alvará. As atividades, elas são de pronto. As atividades ali, elas Quem de pode pronto, com suspender a autoridade sanitária e não a autoridade administrativa. É. Essa é a diferença. Por isso que eu tive Mas de acordo com a emenda. toda sorte. Agora, as duas coisas, também as duas, ficar atividades e ficar o alvará, Agora, o que vai mais rápido é a cassação da atividade, é a suspensão de atividade, ela vai mais rápido até que o alvará. E pode, por sua vez, como ela é mais rápida, ela pode levar também a extirpar do meio médico este tumor que estava ali, que não estava cumprindo realmente a legislação. Sim, porque existente. eu acho que você pode até colocar, em vez de suspensão do alvará, suspensão das atividades. Acho que pode incluir as duas coisas. Porque, digo eu, se você tem não vejo problema. se você tem, por exemplo, vamos supor, uma entidade de lazer, e essa entidade de lazer incorre algum tipo de crime, exploração sexual de crianças e adolescentes, não sei, qualquer tipo de crime, ou rufianismo, não é? Tem que se caçar o alvará, porque o alvará foi concedido para uma atividade de lazer que, em verdade, está infringindo a lei. Essa é a minha Mas questão. vamos ficar Pode aqui incluir no as suas hospital, coisas. Vamos ficar aqui na questão É do o mesmo hospital. paralelo. Você Não, concedeu para um tipo de atividade que está sendo Mas eu feita acho- com alguma ilegalidade. Aqui é o problema temporal, deputada. Então, vamos O colocar alvará uma é emenda aqui. para o funcionamento de uma atividade específica, exato. entendeu? Isso que eu quero dizer. Mas eu acho que o funcionamento da atividade, temporalmente, ela satisfaz aquilo que nós queremos, punir a irregularidade muito mais rápido. Então, No vamos caso, colocar agora. as duas E que coisas. podemos fazer as duas coisas, As porque duas coisas. elas até Suspensão tornam das mais atividades severa. e do Elas alvará tornam de mais funcionamento. severa. Isso, pode ser. Ela torna o... Suspensão das atividades do alvará de funcionamento. Tudo bem? É. Então, vamos de Porque acordo. às vezes é alvará, daí o sujeito não estava, aquele que concede alvará, o que recebe alvará, Sim, ou tá então correto, era tá feriado, correto. era dias, não sei o quê, e ele vai ganhando 3, 4 dias dentro da ilegalidade. Perfeito. Então, Estou de vamos acordo de com a acordo formulação. com essa conciliação aqui. Eu Então, não, vamos ao lá. contrário, acho que torna mais... bem mais Então, consistente, estando mais de severo. acordo, vamos votar. Como vota a deputada Você anotou, gente? Maria da Guia? Eu voto pela aprovação, sim. Não sei se ainda pode. Pode falar. Uma simples consideração, senhora presidente. Na emenda número 1, procedimentos médicos não vai ficar muito aberto, que estava procedimentos cirúrgicos. Não, É mas foi justamente ao para contrário. ficar mesmo. É para ficar mais É. aberto, Nós não Essa- corremos muitos riscos Não, também não. com essa abertura? Não, procedimento médico é toda ação E os cirúrgicos saem dentro. específica do médico, incluindo as O atividades cirúrgico, cirúrgicas. Ela adequou, ficou mais adequado. Até porque o adequado. médico que não faz procedimento cirúrgico, ele não pode. O sentido da lei é que É. ele tem a obrigatoriedade de registro CRMDF, né? Claro. Essa, Bem, deputada Érica, como vota? Com as reformulações dadas, a emenda da deputada Eurídice Brito, que seria em verdade aditiva, não é? Tá. Estou de acordo. Deputada Eurídice? com essa conciliação que fizemos emendas a Ok. várias mãos, A deputada Maria da Guia? Sim, voto de acordo com as emendas. Então, voto também eu. Então, com 4 votos favoráveis e uma ausência, somos pela aprovação nos termos do que foi
aqui construído da projeto de lei número 982/2003. Passamos, então, agora ao projeto de lei 1046/2004, da autoria do deputado Chico Vigilante. Como sua relatora, passo a presidência dos trabalhos da deputada Érica Cocai. Deputada Leite Sampaio, como relatora, solicito que a senhora possa ler o voto do projeto de lei número 1046/2004, que dispõe sobre assistência emergencial à saúde nas escolas e creches do Distrito Federal, de autoria do deputado Chico Vigilante. E gostaria, portanto, que a senhora pudesse proceder à leitura do relatório para apreciação desta comissão. Peço autorização para ir direto ao voto. De acordo? Nós estamos no item 9. Nos termos do artigo 109, inciso 1, a linha B do regimento interno, compete a essa comissão analisar e, quando necessário, emitir parecer, dentre outras matérias, sobre educação pública e privada, inclusive creches e pré-escolas, e também saúde pública. É o caso da proposição em comento. Inicio o exame da matéria em epígrafe, recuperando a análise que fizemos quando da apreciação da proposição original nesta Comissão de Educação e Saúde. Nosso parecer foi pela aprovação do projeto de lei, tendo em vista sua importância para garantir a saúde e o bem-estar da nossa população escolar. A questão retorna agora a esta comissão em virtude do substitutivo apresentado pela nobre deputada Eurides Brito no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em razão da apreciação que já fizemos do mérito da proposição do primeiro relatório, fixaremos nossa análise apenas nas modificações introduzidas pelo substitutivo. De fato, o substitutivo aprovado na COF promove algumas mudanças na proposição principal. A maior alteração diz respeito à retirada das escolas privadas no rol das instituições que deveriam oferecer o serviço de primeiros socorros. Outra importante modificação refere-se ao dispositivo que inclui no orçamento da Secretaria de Estado de Educação o custeio das despesas decorrentes da aplicação da lei. Consideramos que, quanto à segunda modificação, a COF se pronunciou sobre o assunto de sua competência, de forma que cabe a acolhida do dispositivo acrescentado, o qual fazemos ao apresentar-lhe uma subemenda. Quanto à primeira modificação, entendemos não ser adequada, uma vez que não faz sentido esta Casa abdicar de sua competência legislativa, especialmente em assunto tão importante quanto à saúde dos estudantes do nosso sistema de ensino. Consideramos que não há impedimento constitucional a que o Legislativo Distrital estabeleça a obrigação de as escolas particulares manterem profissional habilitado para a prestação de primeiros socorros, haja vista que, nos termos do artigo 24, inciso 12 da Constituição, é competência concorrente da União, dos Estados do DF, legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Por outro lado, a prestação de primeiros socorros em casos emergenciais se faz necessária a todas as pessoas, independente de estudar em escola pública ou particular. Em razão disso, apresentamos subemenda ao artigo 1º e a ementa do substitutivo, recolocando a obrigação para as escolas privadas manterem profissional treinado para a prestação de primeiros socorros. Em consonância com essa modificação, apresentamos também subemendas modificativas ao artigo 2º e 5º da proposição, para adequá-los à nova redação do artigo 1º e da ementa. Tendo em vista as razões expostas e a importância da questão em exame, votamos pela aprovação do substitutivo com as emendas que apresentamos. Quais são as emendas? A primeira, desse a ementa do substitutivo a seguinte redação: dispõe sobre a prestação de primeiros socorros aos alunos das escolas públicas e privadas de educação infantil, de ensino fundamental e médio do Distrito Federal. Desse o artigo 1º do substitutivo a seguinte redação: artigo 1º, as escolas de educação infantil, de ensino fundamental e médio das redes pública e privada do DF manterão durante o período de funcionamento profissional treinado para a prestação de primeiros socorros. A segunda subemenda ao artigo 5º do substitutivo, desse a seguinte redação: as despesas decorrentes da aplicação desta lei no âmbito da rede pública de ensino serão custeadas com recursos do orçamento da Secretaria de Estado de Educação, suplementados se necessário. Esta emenda que faltava. E o artigo... Para poder o poder público pagar o serviço na rede privada. Exato. Então, a outra subemenda é a seguinte: os equipamentos necessários à prestação dos primeiros socorros serão disponibilizados às unidades públicas de ensino pela Secretaria de Educação e às escolas particulares por suas mantenedoras. É o relatório. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, como vota a deputada Eurides Brito? Com a relatora, encampando as emendas apresentadas pela relatora. Como vota a deputada Maria da Guia? Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora, encampando as emendas absolutamente pertinentes.
que o voto da relatora já é conhecido, portanto, o projeto foi aprovado com as respectivas emendas por 4 votos favoráveis e 1 ausência. Devolvo a presidência à deputada Arlete Sampaio. Obrigada, deputada Érica. Passamos ao projeto de lei 1082/2004, que dispõe sobre a criação da política de erradicação do analfabetismo no âmbito do DF. É da autoria do deputado Pedro Passos, a relatora, a deputada Eurilis Brito, com a palavra a relatora. Acho que eu faltei a reunião passada, que acumulou, né? Que nós duas somos sobreviventes dessa comissão, então temos muitos pareceres. Certo. Eu passo, com a permissão de Vossa Excelência, senhora presidente, diretamente ao voto. Como já foi dito, é um projeto de lei que dispõe sobre a criação de política de erradicação do analfabetismo no âmbito do Distrito Federal. Eu queria, antes de relatar, fazer aqui registrar também uma posição que a deputada Arlete Sampaio já, pelo menos por 2 vezes, fez também em relação a outros projetos, é que há muita coisa que já acontece e, de repente, alguém lembra-se assim, vou pegar isso e vou fazer um projeto de lei, mas, na verdade, aquilo sob a forma ou de projeto ou de programa, na verdade, já existe, agora procura se transformar em lei. Eu acho que a lei maior prevê tudo. A lei maior prevê a questão de erradicação de analfabetismo, a lei de 13 bases, da educação nacional, como não ela se prevê, já prevê realmente tudo isso. Mas vamos lá ao projeto. Como se pode constatar, os legisladores se preocuparam em instituir a obrigatoriedade do Estado com a educação de jovens e adultos, a EJA, onde se inclui a alfabetização de adultos. E todas as unidades federadas executam programas e projetos para cumprir os preceitos legais. E no Distrito Federal não seria diferente, razão porque os jovens e adultos têm acesso à escola pública, recursos pedagógicos têm sido utilizados, denotando preocupação com a sua permanência e com seu sucesso acadêmico. Paralelamente, projetos especiais estão em desenvolvimento, como Eu Quero Ler, Escrevendo e Lendo Cidadania, cuja finalidade são cursos de alfabetização para beneficiários de programas sociais do governo do Distrito Federal, JK, Redução do Analfabetismo do Distrito Federal, cujo objetivo está explicitado em seu título, Prosseguir, que visa oportunizar aos servidores da Secretaria de Estado de Educação, complementação do ensino fundamental. A alfabetização de jovens e adultos é também propiciada por meio de convênios, parcerias numa conjugação de esforços de educação pública e entidade e instituições privadas. Apesar do empenho das unidades federadas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresenta resultado de pesquisa nacional por amostra de domicílios, 98-2003, envolvendo pessoas de 15 anos e mais, que apontam as seguintes taxas de analfabetismo no Brasil. Então, vindo de 98, 13,8 a 2003, 11,6. Como pode-se observar, tem sido discreta a diminuição das taxas de analfabetismo. Mas o Distrito Federal, em 99, de acordo com a mesma fonte, apresentava o menor índice, ou seja, 7%. E, atualmente, de acordo com o censo escolar da Secretaria de Estado de Educação, já houve uma redução para 5%. Este censo é realizado anualmente. Este índice, embora significativo, precisa ser praticamente eliminado, e um dos objetivos do Plano de Educação, por meio do qual serão executadas as políticas públicas para o setor educacional definidas pelo Poder Executivo no exercício de suas competências. O Poder Legislativo é um aliado do Executivo neste sentido, de, evidentemente, querer que o cidadão possa usufruir de todos os seus direitos. E o direito à educação, a meu ver, é o principal deles. Mas não pode exercer suas competências, não lhe cabendo definir políticas públicas. Mas, como a proposição é meritória, somos pela sua aprovação quanto ao mérito do projeto de lei, já que outros aspectos, como a constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação, não cabe realmente a esta comissão. E não ficaria bem uma comissão de educação não aprovar um projeto de política pública sobre a erradicação, a implantação, a universalização da educação de adultos. Apresentamos uma emenda número 1, modificativa, desse a emenda e aos artigos 1º, 2º e 3º do projeto, a seguinte redação. Emenda: dispõe sobre a criação de programa, e não de políticas,
Programa de Erradicação do Analfabetismo no âmbito do Distrito Federal. Artigo 1º, fica criado o Programa de Erradicação do Analfabetismo no âmbito do Distrito Federal, com o objetivo de atender a todo cidadão analfabeto ou semi-analfabeto. Artigo 2º, as instituições públicas ou privadas que atendam ao público em geral participarão do Programa de Erradicação do Analfabetismo, disponibilizando o cadastramento voluntário aos cidadãos analfabetos ou semi-analfabetos que utilizem seus serviços diários ou esporadicamente. Artigo 3º, a elaboração e supervisão do Programa de Erradicação do Analfabetismo ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação. Justificação é da competência do Poder Executivo definir políticas públicas. Esta é a emenda modificativa ao projeto de lei que ora relatamos, senhora presidente. Em discussão? Bem, eu quero retomar aqui essa apreciação que fez a deputada Elis Brito, até para que a gente possa um pouco balizar qual o papel que compete de fato a nós parlamentares. Então, veja bem, já existem inúmeras leis que regulamentam a questão do combate ao analfabetismo e não temos nesse projeto nenhuma novidade do que já existe. A Lei 849, de 8 de março de 1995, cria o Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos. A Lei 2234, 98, dispõe sobre a concessão de auxílios, incentivos ou benefícios do governo do DF às entidades de ensino superior públicas ou privadas. A Lei 1511, de 3 de julho de 97, institui o Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos. Temos diversas iniciativas do governo do Distrito Federal, como os projetos aqui já foram citados pela deputada Elis Brito. Temos o Brasil Alfabetizado, o programa do governo federal. Aí o deputado acha que ainda pode fazer mais uma lei nesse mesmo sentido. Então, realmente, eu acho uma desnecessidade. Como eu acho que a gente não deve incentivar, não é? Que a gente faça lei por fazer lei, uma coisa que já existe, leis que já existem. Se tivesse alguma coisa nova, substantiva, que mudasse alguma coisa da legislação existente, eu seria favorável. Mas, nesse tema, a minha vontade é de não aprovar para que a gente possa restringir, inclusive, esse tipo de atitude, né? De qualquer parlamentar que seja, tentar legislar sobre leis que já estão aí em vigor. Então, de protesto, eu vou votar contrário à aprovação do projeto. Não abriu ainda, está aberto para discussão? Está aberto. Fazer uma proposição conciliatória, que seria a seguinte. Eu já tomei em outras vezes, por essas mesmas razões, atitude semelhante à de Vossa Excelência, e fui surpreendida com o projeto tramitando em outras comissões e sendo aprovado, como a nossa não é de caráter terminativo, e em plenário sendo outra vez aprovado. E acho que este assunto, ele é muito importante. Não o assunto do projeto em si, porque o projeto em si é importante, mas está com tratamento. Aqui o que cabe, talvez, é a fiscalização para ver se as leis existentes estão sendo executadas, mais do que fazer nascer uma nova lei. Mas a minha proposição seria a seguinte: aproveitarmos, já que surge um projeto dessa natureza, e ver se a casa resolveria, nós conseguiríamos motivar a casa para, a partir disso aqui, nós fazermos um debate entre comissões, com colégio de líderes e tudo mais, para que tomássemos uma posição, sem ser necessário esse seu voto de protesto, que é muito importante, porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas desnecessárias aqui para aumentar o número de leis aprovadas pela Casa Legislativa. Porque nós não vamos, então, tirar de pauta, vamos tirá-lo de pauta, e fazer com que isso se torne um instrumento. Podíamos juntar outros casos que tramitam na casa, e não são poucos, que tramitam na casa, de assuntos que já estão absolutamente regulamentados, em exercício, e nós faríamos para fazer aquele debate interno sobre realmente o que é um projeto de lei que pode e deve tramitar na casa, sem que tenha vício de inconstitucionalidade, sem que seja repetitivo, sem que seja apenas um nome novo para coisa que já vem sendo feito, que já está regulamentado. Talvez o retirar de pauta para uma discussão profunda seria realmente o melhor caminho, salvo o melhor juízo. Discussão, deputada Érica. Veja bem, deputada Arlete, eu não vejo que haja qualquer problema
em termos aqui uma lei específica para regulamentar um assunto, para legislar sobre um assunto de tamanha importância como a erradicação do analfabetismo. Ainda que existam projetos ou leis ou projetos nacionais, projetos locais, lembro que o governo onde Vossa Excelência foi vice-governadora desenvolveu um bom projeto sobre a erradicação do analfabetismo, ainda que seja meta prioritária do próprio governo, que trabalha com a perspectiva de analfabetismo zero. Acho que quando se estabelece uma lei, estabelece um processo de permanência. Portanto, não teria nenhum tipo de problema em estar aqui votando essa lei por este motivo. O que me causa estranheza neste projeto é porque, em verdade, ele embute no projeto uma isenção fiscal. Sem dúvida. No artigo 5º ele diz: as empresas privadas que participarem do projeto de alfabetização, ou um subsídio fiscal, melhor dizendo, as empresas privadas que participarem do processo de alfabetização de adultos poderão abater no imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestaduais e municipais de comunicação, ICMS, que é o maior imposto que existe, a maior arrecadação que existe nesta cidade, ou seja, unificando a condição de município e de estado, é o ICMS. O ICMS representa 75% a 80% da dívida ativa desta cidade, está relacionada ao ICMS e da arrecadação também. Digamos que é o imposto mais vultoso que nós temos aqui no âmbito local. Então, portanto, aqui se diz que se poderia abater até o valor de R$50 por aluno mês. Me permite a parte, mas essa, imagino eu, é uma questão extremamente séria, mas é da competência da COF. Então, este é um problema. É que o que é competência de cada uma das comissões? Eu mesmo aqui já tive projetos e relatórios derrubados de outras comissões com expressa manifestação de que, como Comissão de Educação e Saúde, nós tínhamos que entrar no mérito da questão em si, portanto, no mérito da política ou do programa, é conveniente ou não é conveniente. E depois ele passa pela COF e passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu admito com certeza essa visão. Entretanto, quando nós estamos analisando o mérito do projeto de erradicação do analfabetismo. E estamos aqui considerando, portanto, que o projeto, que é o mérito que nós analisamos da erradicação do analfabetismo, vai estar possibilitando um convênio com a iniciativa privada, que vai tirar recursos do governo do Distrito Federal, e aí se pode dizer que o mérito também da COF, porque as coisas não são tão partidas dessa forma. Pois é, mas é isso nem que somos esse tão debate partidos. que eu proponho pode ajudar a resolver. Então, portanto, eu me sinto com este artigo, porque, veja bem, ainda que eu analise apenas o mérito da erradicação do analfabetismo, eu estou analisando o mérito de um projeto que se cria de erradicação do analfabetismo, com recursos que vão ser repassados para a iniciativa privada, quando, em verdade, o governo local... Não seriam repassados, ela deixaria de recolher. Ela deixando de recolher, claro, mas não são é recursos, assim, ela deixando de recolher, melhor dizendo, ela deixando de recolher, são recursos que deixam de ter uma gestão pública, tá certo? E que poderiam ser utilizados, inclusive, num projeto que já existe. Porque já existem projetos, tanto nacionais aí, sim, tem razão o deputado Arlete, tanto nacionais quanto locais, que alguns precisam de recursos. E esses recursos seriam, não é que bem repassados, mas deixariam de ser recolhidos para a iniciativa privada para ter a gestão pública e, portanto, eu não posso deixar de analisar um projeto, o mérito de um projeto. Eu não estou falando aqui de isenção, quanto perde o Estado, não estou falando nada disso. Eu estou falando de um projeto de erradicação do analfabetismo que repete projetos nacionais e projetos locais, inclusive, que, em verdade, faz com que o Estado abra mão de parte da sua receita para que esse projeto seja efetivado pela iniciativa privada. Então, o que eu quero dizer com isso é que este processo, esse procedimento, o artigo 5º, ele, em verdade, entra no mérito da analisação do projeto, da análise do projeto de erradicação. É que eu sou provocativa, me permite um pouquinho, a deputada Maria da Guia se inscreveu? Depois. Essa é uma complementação, deputada, me permite. Eu queria dizer o seguinte, eu gostaria de ver essas entidades
aqui aprovando-se aquilo que a gente deixou de chamar políticas do programa, eu gostaria de ver era a adesão dessas entidades Engajamento sem independente. engajamento, Claro, sem responsabilidade essa abertura. social. Mas é isso que eu espero que seja o debate da COF, porque é muito simples você entrar num programa, botar uma classe com 15, 18 alunos E ser isento do e depois ISM. ser isento do recolhimento daquele imposto, porque daí é prejuízo do coletivo em benefício de um pequeno Claro. grupo. Eu fico mais na linha, evidentemente que a deputada Érica Cocai levantou uma questão muito importante, mas a abrangência é maior do que a deputada, é o que a deputada Arlete Sampaio mostrou, levantou ali no princípio, que é o de surgir uma nova lei para A coisas que já desnecessidade estão já regulamentadas, se eu acho. Deputada Desculpa, Maria da deputada Guia. Maria da Guia. Tudo bem. Senhora presidente, talvez até pelo lado emocional. Eu coordenei um projeto na Secretaria de Solidariedade no Profamília, onde nós tivemos 1.650 pessoas adultas fazendo alfabetização à noite, pessoas muito pobres. E eu senti realmente a grande necessidade de se alavancar muito mais. É importante, a Secretaria já tem, mas tudo que venha enriquecer, e é proposta do senhor presidente da República, vem enriquecer o brasileiro no lado do seu alfabetizar, é bem-vindo. Eu sou a favor, sim, pela importância do projeto e pela participação da iniciativa privada. Nós temos que tentar e tentar. Veja bem, só para também discutir, quer dizer, eu acho que a deputada Érica levantou uma questão extremamente importante desse artigo 5º. Quer dizer, a grande novidade desse projeto é a introdução desse artigo, em verdade é isso. Então, tem duas propostas de encaminhamento aqui. A gente ou te vota aqui, submete a votação de imediato, ou a gente tira da pauta e suscita esse debate que a deputada Euridice quer fazer. Não impede que no momento seguinte a gente venha votá-lo aqui na comissão. Esse debate de legislações já repetitivas que existem aqui, até para a gente poder balizar outros votos que possam, até alertar os deputados, não é, de que é uma prática recorrente. A gente vê leis que já existem ser novamente trazidas aqui como se fosse uma novidade. Então, tem esses dois encaminhamentos. A gente vota ou a gente tira da pauta e submete a esse debate para depois, então, se for o caso, votá-lo. Então, eu acho simpática a ideia da gente fazer esse debate. O que você acha, deputada Érica Cocai? Eu acho que a simpatia desta ideia vem da proponente, porque eu acho que não tem muito o que discutir sobre isso, não. Com toda sinceridade, não tem muito o que discutir sobre isso. É um projeto que se repete em novo nível de tantos outros projetos que já foram implementados, um projeto que provoca um subsídio para o investimento ou nega toda uma tendência que existe de responsabilidade social, que a responsabilidade social surgiu nos Estados Unidos, pós-guerra do Vietnã, para que as empresas se desassociassem a sua imagem da própria guerra do Vietnã. Mas, em respeito à deputada Euridice Brito, eu tendo a aceitar o encaminhamento, mas eu acho que apenas por respeito a Vossa deputada Excelência. Érica, veja bem, eu acho que as duas coisas não são contraditórias. Nós podemos votar e podemos fazer o debate mesmo assim, isso não era contraditório. A questão é saber se a gente vota agora ou se a gente realmente tira da pauta para o próximo dia e faz esse debate. Para mim não tem problema, não prejudica, não é a decisão que a gente possa tomar posteriormente. É que, simplesmente, eu acho que se votarmos o projeto hoje, nós vamos votá-lo em função, vamos dizer, quem votar contra o projeto vai votar praticamente pela redundância do projeto, ou então Pelo artigo 5º. Pelo artigo 5º, que é discutível, porque a comissão, não discutível quanto à essência dele. Nesse eu acho que nós temos uma unanimidade. Mas quanto à competência desta comissão para derrubá-lo, pode ser um assunto que vai ser que a COF não se conforme, avoque a si e vá dizer que essa realmente é uma questão dela. Então nós vamos, às vezes, perder um momento oportuno de estarmos com uma matéria-prima interessante para resolvermos duas questões. Uma questão é a da redundância,
aproveitar para fazer projeto de lei em cima de coisas que já funcionam, e vamos, nessa discussão, embutir se é justo A responsabilidade social. ou se não é justo essa questão de você fazer, dar a ideia de que está fazendo uma grande ação social, mas, na verdade, Você está é com prejuízo de tá todos. subsidiando. Então, eu acho que nós 50 perderíamos esta oportunidade se nós votássemos aqui. E é complicado esse. Bebê, eu não quero entrar no mérito, o deputado, se me vamos lá. permitir, eu não quero Vou entrar no encaminhar. mérito do artigo 5º. Porque o mérito do artigo 5º, eu acho que cabe realmente à COF, o mérito. Porque se eu fosse entrar nesse mérito, eu diria que é Todos muito nós complicado estaremos você elevados. dizer que você tem uma isenção de R$ 50 reais sem você saber nem qual é ao que cabe, qual é quanto se paga de imposto, ICMS, qualquer empresa que venha aderir a esse projeto. Então, eu não quero entrar no mérito do artigo 15º, eu quero entrar no mérito do conjunto do projeto, que ele significa subsidiar a iniciativa privada para ter um programa de alfabetização que é justificável. Aí eu estou entrando no mérito específico da educação. Veja bem, eu acho que o que nós estamos discutindo aqui não pode ser atribuição só da COF, tendo em vista que a novidade do projeto é justamente isso. É criar uma perspectiva de subsidiar atividades de entidades que poderiam ser beneméritas em promoverem o combate ao analfabetismo, mas que estão tendo algum tipo de subsídio do governo para fazer isso. Então, eu acho Talvez que isso até é de mérito. isenção total. Talvez até isenção Dependendo total. do número de porque tá alunos, no até nominal, pode ser. Se você botar uma classe de 500 alunos, de repente você vai ficar você não isento de estabelece, tudo. e você não estabelece limites de quanto a empresa É. paga por ICMS. Se ela pagar, por exemplo, R$ 1.000 de ICMS e tiver 20 alunos, ela não paga mais ICMS. Então, eu só queria só encaminhar para a gente passar para frente o seguinte. Eu proponho, quer dizer, como presidente, eu vou propor que a gente tire da pauta e que a gente possa propor, né, como Comissão de Educação e Saúde, um debate dessa questão da legislação. E, evidentemente, no momento que a gente for votar, vou votar contra de todo jeito. Tá certo? Tudo bem? Em cima de uma matéria. Só tirar de Vossa Excelência encerrar e passar para outro assunto, eu gostaria de dizer, deputada Érica, que a mim me entusiasma muito essa discussão, porque anos atrás, e esta é a vantagem da gente já ter um pouquinho mais de quilômetros rodados, eu enfrentei na esfera federal uma briga muito grande com um famoso banco brasileiro em relação a não recolhimento de recursos do salário educação, porque ele mantinha as suas próprias escolas. E eu fui autora de todo um parecer mostrando que ele manter a escola, ele devia ganhar medalha, ganhar condecorações do governo e tudo isso, mas para determinado grupo de crianças que eram, em certo ponto, privilegiados de pais empregados e de tudo isso. Mas não era este o espírito do salário educação a ser criado, era de ser uma coisa redistributiva, dela beneficiar a outras pessoas. Então, ao beneficiar um pouco, dar do melhor para um grupo pequeno de crianças cujos pais já eram empregados de uma instituição, eles estavam prejudicando muitas outras crianças. Esse foi um debate realmente muito interessante e nós conseguimos fazer com que aquilo não fosse considerado para efeito de isenção do salário educação. Então, essa é uma discussão que me alegra muito, porque eu já tenho um certo know-how nisso. Veja bem, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento seguinte, perguntar às senhoras parlamentares qual é o teto que nós podemos dar a essa reunião para dimensionar aqui o que, é que a gente vai votar ainda. Deputada Arlete, eu teria que me retirar às 5 horas. Então, ok. Então, próximo às 5 horas, a gente suspende os processos para votar as indicações todas. Tá Eu certo? proporia até que nós votássemos as indicações em bloco, Então, a gente vota destacando apenas o que houvesse divergência. Exatamente. Então, a gente vai passar para o item 11, Projeto de Lei 1095/2004. Dispõe sobre o peso máximo tolerável do material escolar transportado diariamente por alunos do pré-escolar e do ensino fundamental da rede escolar e do ensino fundamental da rede escolar pública e privada do DF e da outras providências. Autoria, deputado Chico Leite. Relatoria, deputada Arlete Sampaio. Passa a presidência da deputada Érica Cocai. Deputada Arlete Sampaio, eu pediria que se lesse o relatório e já autorizando, se assim o quiser, que leia apenas a parte final do voto. Pois não, deputada. Como se pode constatar, os legisladores se preocuparam em instituir a obrigatória... Espera aí. Não é isso, não. Contudo, já estou atrapalhada. Item 11. Item 11.
Nos termos do artigo 69, inciso 1, a linha B do regimento interno, compete a essa comissão analisar e, quando necessário, emitir parecer de mérito, dentre outras matérias, sobre educação pública e privada, inclusive creches e pré-escolas. É o caso da proposição em comento. O estilo de vida contemporâneo tem submetido crianças a situações que colocam em risco sua saúde e sua qualidade de vida. Lazer sedentário e múltiplas atividades de estudo em cursos de idiomas, preparatórios para exame de promoção escolar, entre outros, são fatores que levam crianças e adolescentes a apresentarem patologias características até pouco tempo da idade adulta. A proposição em tela objetiva é eliminar uma das causas de problemas osteomusculares, cuja incidência tem aumentado entre crianças e adolescentes. De fato, o peso dos materiais escolares carregados diariamente pelos alunos das escolas de ensino fundamental e médio ultrapassa a capacidade de suporte de sua estrutura física, o que compromete a postura e sobrecarrega a coluna vertebral. Os problemas gerados por essa sobrecarga serão cumulativos, podendo comprometer a qualidade de vida do indivíduo por toda a vida. A proposição tem o mérito de, além de definir os pesos máximos para o material escolar, apontar os responsáveis pela sua implementação e os meios para que as crianças possam carregar pouco peso, manter disponíveis aos alunos todos os materiais necessários na escola. Isto ocorrerá mediante a implantação de armários onde os livros e cadernos poderão ser guardados, impondo penalidade às escolas que não cumprirem essa determinação. O projeto de lei propiciará a adoção de medida preventiva que, ao nosso ver, é de responsabilidade das escolas, uma vez que as listas de materiais obrigatórios são mais extensivas do que nunca e que o compromisso educativo da escola não pode ser exclusivamente conteudista, e sim preparar cidadãos aptos ao usufruto de uma vida saudável. Contudo, devemos reconhecer que há situações em que, independentemente da disponibilidade de armário nas escolas, as crianças continuarão a carregar excesso de peso, transportando outros materiais não essenciais ou desprezando os armários. Assim, julgamos importante que as medidas preventivas propostas pelo projeto de lei sejam acompanhadas de permanente trabalho de conscientização dos estudantes e professores sobre posturas adequadas ao carregar objetos e sobre os prejuízos causados à saúde pelo transporte de peso excessivo. De outra parte, julgamos necessário que o Poder Executivo defina qual órgão de sua estrutura administrativa será responsável pela fiscalização das disposições da lei. Para suprimir esses aspectos, apresentamos as emendas anexas. Em razão da importância da temática em questão e da solução apresentada pelo deputado Chico Leite, que trabalha no sentido da prevenção, somos pela aprovação desta proposição no âmbito da comissão, com a emenda que apresentamos a seguir. É o parecer. Tem as emendas ainda, deputada. Vou ler aqui o conteúdo das emendas. Caberá, então, é uma emenda onde couber o seguinte artigo: caberá ao órgão competente do governo federal a fiscalização do disposto nessa lei. Artigo 3º, a segunda emenda: as escolas realizarão trabalho permanente de conscientização dos estudantes, suas famílias e dos professores sobre posturas adequadas e sobre os prejuízos causados à saúde pelo transporte de peso excessivo de material escolar. É o relatório. Sendo este relatório, tem duas emendas, portanto, uma que prevê, inclusive, um processo de conscientização, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputada Euridice Brito, com a palavra. Só para dizer, eu vou votar favorável ao projeto, mas eu acho que o grande problema brasileiro hoje não é de criança portando mochilas com excesso de peso. O problema é as crianças não terem livros, porque os pais não têm dinheiro para comprar, para botar dentro das mochilas. São mochilas, o problema é mais de mochilas vazias do que realmente de mochilas cheias de livros e cadernos. Mas eu, otimista, de uma forma otimista, eu voto pela aprovação do projeto com as emendas. Então tá. Então, alguém mais querendo discutir? Se não há quem queira discutir, vamos à votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Sou favorável. Como vota a deputada Euridice Brito? Favorável ao projeto. Deputada Arleide Sampaio, o voto é conhecido, pois foi relatora, também voto favorável. O projeto foi aprovado por 4 votos favoráveis e 1 ausência. E passamos, portanto, para o item 12 da pauta, projeto de lei número 1104 de 2004, que dispõe sobre o serviço de transporte de doentes em ambulância particulares, nos casos que menciona. O projeto de autoria do deputado Chico Leite e relatora a deputada Arleide Sampaio, que eu passo a palavra para que possa proceder a leitura do seu parecer, já autorizando, se assim o quiser, ler apenas a parte final do voto. Pois não, deputado. Voto do relator, a propositura do deputado Chico Leite, visa assegurar que as ambulâncias particulares possam realizar a remoção de enfermos em caso de emergência, bem como que seus proprietários sejam ressarcidos pelos serviços prestados,
constituindo-se numa medida que busca, por um lado, proteger a vida da população do Distrito Federal, garantindo-lhes o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de sua saúde, e, por outro, proteger o indivíduo inviolável, o direito inviolável à propriedade, observada sua função social, devendo, pois, ser acolhida em prol da proteção da saúde pública. Contudo, o projeto de lei carece ser aperfeiçoado com o objetivo de garantir a qualidade, segurança e controle necessário. Primeiro porque o transporte de enfermo em ambulância se trata de um serviço de saúde e, como tal, está sujeito à fiscalização sanitária. E segundo porque seus proprietários serão ressarcidos em virtude do serviço prestado pelo socorrido ou pelo poder público quando o socorrido for hipossuficiente, sendo necessário que o referido serviço seja devidamente documentado. Sendo assim, a emenda aditiva apresentada visa adequar o projeto de lei à legislação em vigor no que se refere ao modo complementar da participação dos estabelecimentos privados na prestação de serviços de saúde e estabelecer os requisitos mínimos de qualidade e controle do serviço prestado por ambulâncias particulares, a fim de garantir sua correta operacionalização. Considerando a importância sanitária e a pertinência da proposição, aprovamos no âmbito dessa comissão o projeto de lei 1104/2004, incorporando no texto a emenda aditiva apresentada em anexo a este. A emenda aditiva é um tanto substantiva, mas eu vou começar a ler. Parágrafo 1º. Acrescente ao artigo 1º do projeto de lei as seguintes parágrafos. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade de que trata o caput desse artigo dar-se-á respeitando-se a forma complementar de participação dos estabelecimentos privados na assistência à saúde, conforme estabelecem a legislação federal e a lei orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. As ambulâncias particulares referidas no caput desse artigo são consideradas estabelecimentos de saúde, como tais, passíveis de controle por parte do órgão sanitário competente do Distrito Federal, devendo, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas pela legislação específica,